Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar a como exibir imagens quando uma célula é selecionada. Isso é algo que já foi visto em dois outros arquivos aqui do Função Excel. Um é o gerador de catálogo, que você pode adquirir lá na loja do Função Excel, e o outro é uma planilha gratuita, que é um renomeador de arquivos em massa. Então, primeiro aqui com o gerador de catálogos, quando a gente vem aqui na aba de produtos, assim que a gente seleciona um produto, ele já nos mostra aqui uma previsualização de qual é aquele produto que a gente está vendo na hora. Então a gente seleciona aqui o nome do produto, ele nos mostra o produto. Se a gente selecionar uma célula fora, ele deleta aquela imagem. E agora aqui no renomeador de arquivos, quando a gente seleciona também uma imagem que a gente vai renomear, ele nos mostra uma previsualização dessa imagem. Quando a gente clica fora do nome da imagem, ele deleta essa imagem. Voltando ao nosso arquivo modelo, algumas pessoas me perguntaram como implementar essa funcionalidade, então aqui está. Esse arquivo ele já está pronto, ele já está funcionando, então se eu clicar aqui nos nomes ele já vai me exibir as imagens. Mas vamos ver então como é que a gente faz isso. Lembrando que os dois arquivos que eu mostrei aqui, eu estou deixando o link para eles na descrição desse vídeo aqui. Bom, a primeira coisa que você vai precisar é obviamente ter as imagens. Eu sugiro que você salve as imagens na mesma pasta onde está o arquivo que você está mexendo. Por exemplo, nessa pasta aqui eu tenho o arquivo modelo, que é o que a gente está vendo agora. Eu tenho o gerador de catálogo, que eu acabei de mostrar. E eu tenho uma pasta chamada imagens. Se a gente entrar aqui, tem todas as imagens que eu acabei de mostrar para vocês. Então, salvando dessa forma, fica mais fácil de achar depois as imagens. Não é algo obrigatório, mas ajuda, facilita. De volta ao arquivo, então, o que você precisa fazer é criar uma macro. Então, com o Excel aberto, você aperta as teclas Alt F11 no teclado. Você vai abrir o editor Visual Basic fazendo isso. Então, você já vai notar aqui que o meu está preto, está colorido. Se você quiser saber como fazer isso aqui, tem um link na descrição também. Eu prefiro desse jeito, eu acho que fica mais fácil de enxergar o código. Bom, aí, aberto o editor VBA, o que você precisa fazer é vir aqui na esquerda e procurar aqui a aba em que você quer inserir essa funcionalidade. Então, no meu caso, é na aba Imagem. Se a gente voltar lá no arquivo, a gente vai ver que eu estou aqui na aba Imagem, que é onde eu quero colocar esse código, essa funcionalidade aqui das imagens. Voltando para a macro, então pode ver aqui que o meu módulo 1 está vazio, não tem nada dentro. O meu único código está aqui na aba Imagem. Bom, vamos dar início então, vamos entender como é que esse código funciona. Bom, nós temos aqui a criação de uma macro privada, então private sub, que é uma macro do tipo que ela é acionada quando há uma mudança na seleção de células da planilha, ou seja, worksheet selection change. E essa macro a gente tem uma variável chamada target, que é o target que a gente vai, a célula em si, né, que a gente vai mudar quando a gente seleciona uma célula diferente. E ela é uma variável do tipo range, ou seja, uma variável do tipo célula. Esse código aqui, ele também está em outro link na descrição do vídeo, que você pode ir lá no site do Função Excel e só copiar e colar para dentro do seu arquivo para ficar mais fácil aí. Bom, e aí a primeira linha aqui do nosso código é on error resume next, o que significa que caso aconteça um erro aqui na nossa macro, ele vai simplesmente ignorar o erro e continuar do próximo passo, do passo seguinte. Esse código ele está aqui pelo seguinte motivo. Nós temos aqui nessa macro uma linha de código que pede para deletar a imagem que já está lá na planilha. Então, caso essa imagem já não exista mais, ou seja, você mudou a seleção de células, porém a imagem já não existe mais ali para ele deletar, ele daria um erro. Então, tendo essa linha de código aqui no início, vai evitar que esse erro aconteça. Agora, entrando na macro em si, nós temos aqui um teste C. Então, a primeira coisa que o nosso teste C vai fazer é avaliar se a coluna da célula target é o que a gente definiu aqui no início, poderia ser qualquer outro nome, a gente definiu como target, então a gente vai ver se a coluna dela é igual a 3 ou não. Por que eu estou olhando se é igual a 3 ou não? Vamos voltar no arquivo para entender. Olhando aqui a nossa planilha, a gente vê que os nomes que eu quero buscar as imagens, eles estão na coluna C, ou seja, na terceira coluna do arquivo. Então é por isso que a gente está olhando lá a
se a coluna é igual a 3 ou não. Depois a gente avalia se, ou E, né, na verdade a gente está fazendo um teste C com 2 E's dentro, então a gente tem um E aqui e um E aqui, então a gente está testando 3 coisas ao mesmo tempo. O segundo teste ele avalia se a linha da célula target é maior do que 6. Por que a gente está avaliando se é maior do que 6 ou não? Voltando para o arquivo, a nossa lista de nomes ela começa na linha 7. Então é por isso que a gente avalia se ele é maior ou não do que 7. Ou seja, se a coluna selecionada da célula target não for a coluna 3, ou se a linha da célula target não for maior que 6, ele nem executa o código, ele já para por ali. Voltando para o código, o nosso terceiro teste C aqui é avaliar se a célula target ela é vazia ou não. Por que a gente faz isso? Voltando para a planilha. Se a gente for aqui embaixo na nossa lista, nós estamos na terceira coluna, estamos numa linha maior do que a linha 6, porém não tem nenhum texto aqui, não tem nada, nenhuma imagem que ele tenha que buscar. Então, para evitar a gente rodar o resto da nossa macro, a gente já para ali no teste C, caso a célula seja vazia. Então, caso esses 3 testes C aqui derem verdadeiro, ou seja, serem satisfatórios, então a gente executa este código aqui. Caso contrário, ou seja, else, a gente executa só essa linha aqui, que o que ela faz é deletar uma imagem que já existe. Por que a gente tem essa linha aqui de deletar a imagem? Vamos voltar para a planilha para entender. Digamos que eu selecionei aqui o Hulk. Então está aqui a imagem do Hulk. No momento que eu selecionar outra célula que não seja aqui dos nomes, eu quero que essa imagem aqui seja deletada. Então se eu selecionar aqui esta célula, a imagem é deletada. Por quê? Eu não estou na coluna 3 e a minha célula é vazia, embora eu esteja numa linha abaixo da linha 6. Voltando para o código. Então, caso as 3 condições aqui sejam satisfeitas, a gente entra aqui numa linha em que ele vai deletar a imagem, ou seja, pelo mesmo motivo de antes. Se a gente já tem uma imagem sendo exibida e a gente troca por uma célula que a gente quer exibir uma outra imagem, a gente tem que deletar a imagem anterior. Então ele vai lá, deleta a imagem caso ela já exista ou não, e depois a gente seta uma nova variável aqui para a nossa função, aliás, para a nossa macro, que é uma variável chamada FullImagePath, que é uma variável do tipo texto. Novamente, isso daqui poderia ser qualquer outro nome que eu quisesse, não faz diferença. E é nessa variável onde a gente vai gravar o endereço de onde estão as imagens que a gente quer dentro do nosso computador. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, nesse caso eu estou tentando avaliar se a imagem é JPEG, aliás, JPG, JPEG ou PNG. Caso você queira trabalhar só com imagens JPG, ou enfim, qual seja, todo esse código aqui, esse seguinte, você pode excluir que ele não vai fazer diferença. Você só usa aqui o código que você tem certeza que você vai precisar. Mas vamos entender aqui primeiro. Então a gente pega a nossa variável FullImagePath e a gente diz que ela é igual ao endereço desta pasta de trabalho, ou seja, o endereço deste arquivo aqui do Excel e uma pasta, a gente coloca aqui na barra para o Windows significa pasta, então na pasta imagens e o nome da imagem, ou seja, de novo uma pasta aqui, né? O nome da imagem vai ser o que estiver na célula target, ou seja, o nome da imagem é exatamente igual ao valor que está guardado na célula target. Voltando para o nosso arquivo, eu tenho aqui o Super-Homem, então esse nome aqui, Superman, é o mesmo nome que está salvo lá no arquivo de imagem. Se a gente for para a nossa pasta de imagens, a gente vai ver aqui que o Superman, o nome do arquivo é Superman. Assim como todos os demais. Se a gente olhar aqui o Hulk, está escrito Hulk. Se a gente olhar o Batman, está escrito Batman. Então o mesmo nome que está lá na lista é o nome que está salvo aqui na pasta. A única coisa que a gente adiciona aqui no final é para dizer que é um arquivo do tipo JPG. E aí em seguida, como eu estou tentando avaliar se é JPG, se é JPEG ou se é PNG, porque eu não sei qual que é a imagem que eu salvei lá na pasta, não sei qual que é o formato dela, então eu avalio os 3. O meu primeiro chute é de que ela é uma JPG. E aí depois a gente entra num teste if, que vai avaliar se o diretório, então isso aqui é uma função própria já do VBA, então o diretório
da nossa variável FullImagePath, que agora é igual a pasta onde está salvo o arquivo, mais a pasta imagem e o nome do arquivo JPG, a gente avalia aqui nesse teste if se ela está vazia ou não. Se ela estiver vazia, então significa que o arquivo não existe. Ou então, simplesmente que o formato de arquivo não é o JPG. Então, eu entro aqui nesse então, traduzindo do inglês, a gente muda a nossa variável FullImagePath para a mesma coisa do que antes, só que ao invés de dizer que é JPG, a gente muda e testa para ver se ela é JPEG. E assim a gente entra num outro if que vai avaliar de novo se o diretório do nosso FullImagePath está vazio ou não. Caso esteja vazio, a gente repete o processo, mudando só lá no final, dizendo que agora é um PNG. Então, dessa forma, a gente conseguiu avaliar as 3 imagens diferentes. Vamos imaginar que o arquivo que a gente tem lá é JPG, então é o primeiro. Então, a gente entrou aqui, disse que a nossa variável FullImagePath é igual a tudo isso daqui, que é um arquivo JPG. Aí ele vai entrar aqui nesse segundo teste if, aliás, nesse primeiro teste if, e vai avaliar se a nossa variável ali está vazia ou não. Aí diz, não está vazia, a imagem de fato existe. Então ele nem vai entrar mais nesse if aqui, ele ignora esse if aqui, porque não satisfez a condição dele, desse teste C, e a gente vai pular toda essa etapa aqui. A gente vai ficar só com esse primeiro aqui. Depois que a gente definiu ali onde está a nossa imagem, a gente vem para este código aqui, esta linha de código, que vai inserir uma imagem em me. Por que me? Me significa eu, que nesse caso aqui faz referência à planilha onde a gente está colocando essa macro. Ou seja, me é igual à planilha imagem. Então o que essa linha faz é, na planilha imagem, insira uma foto, uma imagem, e essa imagem ela está aqui neste endereço dentro do nosso computador e ao mesmo tempo a gente seleciona essa imagem, ou seja, ele insere a imagem no nosso arquivo e seleciona ela. E então, com a seleção, ou seja, com a imagem selecionada, a gente vai definir alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente define aqui é o nome, então a gente dá um nome para essa imagem que eu chamei aqui de foto, poderia ser qualquer outro nome. Em seguida, eu digo que esta foto, esta imagem, está deslocada à esquerda em 275 pixels. E eu também digo que a altura dessa imagem tem 100 pixels. Vou voltar lá para o arquivo para mostrar a mudança desses 2 pontos aqui. Então aqui no arquivo, esse daqui é o Superman, deslocado a 275 pixels para a esquerda e com uma altura total de 100 pixels. Se a gente voltar no nosso código e alterar aqui de 275 para 400 e alterar aqui a nossa altura de 100 para 50, vamos ver como é que fica. Vamos alterar aqui a seleção para ele rodar o código. Está ali o Batman, voltando para o Superman, que agora está com a metade do tamanho e a borda esquerda da imagem está agora a 400 pixels da borda aqui da planilha. Então voltando aqui para a macro, estes 2 números aqui, além desses 2 primeiros testes aqui, serão as únicas coisas que você vai precisar mexer. É claro, contando que você também crie uma imagem, uma pasta chamada imagens, na mesma pasta onde está o arquivo atual, o arquivo que você está mexendo. E por fim aqui, ainda com a nossa imagem, a gente adiciona uma sombra nela só para dar um efeitozinho mais bacana. Então voltando lá no nosso arquivo, eu vou até deixar aqui o arquivo, a imagem de novo no formato que ela estava melhor, estava maior. Então voltando aqui a gente consegue ver, tem uma sombra aqui, né, nesses 2 lados tem uma sombra que deixa um pouquinho, um visual um pouquinho mais legal aqui para nossa previsualização de imagens. Em seguida, após configurar toda aqui a nossa imagem, o que a gente faz é ativar a célula Target. Por que a gente faz isso? Porque se esse código aqui não existir, a gente vai continuar com a nossa imagem selecionada, porque foi a última coisa que a gente fez, né? A gente criou uma imagem e a selecionou. Então, para deixar de selecionar a imagem, a gente volta a selecionar a célula que gerou, desencadeou toda esta macro aqui.
Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou deixar esse arquivo também lá no mesmo link onde você consegue pegar o código. Vou deixar o arquivo na íntegra para você poder testar no seu computador. Não esquece de avaliar o vídeo, se inscrever no canal do Função Excel e até a próxima.